Senhor, com todas as bênçãos, Senhor, celestiais.
Amém. Glória a Deus. Queria que a igreja abrisse suas Bíblias em Colossenses 5,18. Colossenses 5,18. Dá graça em toda e qualquer circunstância, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como eu vou pregar sobre gratidão, a palavra gratidão do hebraico significa arakat todá. A palavra gratidão vem do latim gratus, que significa agradecido ou grato. De gratia, que significa graça, significa reconhecer as coisas boas que existem na vida. Quero fazer uma pergunta para a igreja. Quantos de vocês estão gratos por tudo de ruim que aconteceu? Porque geralmente a gente não agradece, a gente murmura e reclama. E quando a gente reclama, a gente atrai 1000 vezes mais as maldições para nossas vidas. Quantos aqui hoje, sentados nessa cadeira, tem a coragem de falar: Senhor, eu te agradeço por aquela porta que fechou. Eu te agradeço, Senhor, pelo meu carro que quebrou. Porque se não tivesse quebrado, o Senhor não tinha me dado o escape e o livramento. Obrigado, Jesus, pelaquela porta que fechou. Porque se o Senhor não tivesse fechado, eu tinha morrido. Obrigado, Jesus, pelo aquele não. Porque se não fosse aquele não na minha vida, eu não estaria aqui. Quantos aqui tem a coragem de falar: Deus, eu te agradeço por todos os nãos, por todas as coisas que deram errado durante esse tempo na minha vida. Quantos aqui? Queridos, o verdadeiro pai, ele diz não para proteger o filho, para guardar o filho. Aleluia. Nunca se esqueça que o seu pai, todas as vezes que ele fechar uma porta, que ele te falar um não, que ele não permitir que algo não dê certo, é porque ele está cuidando nos mínimos detalhes para o melhor. Assim como o Diácono André falou esse testemunho aqui, que eu achei muito lindo, minha mãe já tinha falado lá em casa. Existem coisas que a gente quer tanto, que a gente almeja tanto, e o Senhor fala não. Sabe por que ele fala não? Para te preservar, porque se ele falar sim, você morre. Morre espiritualmente, às vezes não morre o seu corpo, mas morre espiritualmente, porque a pior morte é onde o Espírito Santo não habita mais em você. Glória a Deus. Aleluia. Quando você reclama, você chama maldição para a sua vida em vez de bênção. Você está clamando as maldições para a sua vida. Quando eu entendi esta chave para a minha vida, eu comecei a agradecer mais e a reclamar menos. E às vezes quando eu me vejo falar alguma coisa parecida com reclamação, eu falo: epa, eu sei a legalidade que eu estou dando. Eu sei a chave que eu estou abrindo. Eu sei as portas que eu estou abrindo para quando eu chamo a maldição para a minha vida. Queridos, não é fácil a gente subir no altar e falar sobre gratidão. Verdadeiramente não é fácil. Porque hoje em dia as pessoas agradecem da boca para fora. Escrevem por escrever. Lá no Twitter, no Instagram. Gratidão. E eu estava pesquisando, segundo a psicologia, me chamou muita atenção que existem
3 tipos de gratidão. Eu queria passar isso para a igreja. Foi algo assim que abriu o leque do meu conhecimento mais. Existe a primeira gratidão, que é a teórica. Reconhecer por instante, mas não valoriza na medida certa. Muito se usa na escrita, como no e-mail, no Twitter, no Instagram. A primeira gratidão teórica é o que a gente geralmente está acostumado a ver nas redes sociais. São aquelas palavras que as pessoas falam: gratidão pela tua vida, gratidão por mais um dia. Mas será que de fato você está vivendo essa gratidão? A segunda gratidão é a gratidão passiva. Geralmente acontece com a concretização de algo, uma conquista, uma promoção no trabalho ou algo do tipo. Só agradece por coisas pontuais. A passiva é aquela gratidão que você só agradece quando você ganha uma coisa. Nascimento de um filho, aí depois não valoriza. Agradece pelo seu casamento, mas depois não valoriza. Não está disposto a pagar o preço. Agradece por ter comprado aquele sapato que você tanto quis, mas às vezes, como está nas suas mãos, você não está nem aí mais. Agradece por um terno, mas depois não valoriza. São coisas corriqueiras que a gente não valoriza no momento. Mas depois tem também a ativa, que essa implica a nos esforçarmos diariamente para encontrarmos motivos pelo quais possamos nos sentir gratos. Como eu falei, existem 3 tipos, mas a gratidão de verdade é essa ativa, que requer de nós um esforço maior para a gente agradecer por coisas que talvez a gente não tenha, talvez a gente não conseguiu, por coisas que o Senhor já nos deu. Glória a Deus, Pai. Por exemplo, pelo ar, pelo fôlego de vida, pela cama quentinha, pela roupa, pelo perfume, que muitas vezes uma pessoa procura ter e não tem o que a gente tem. Às vezes a gente não agradece por aquilo que o Senhor já nos deu. Esse tipo de gratidão aqui ativa, que é todos os dias você encontrar um motivo para agradecer pelas coisas. É essa gratidão que o Senhor tanto quer da igreja. É essa gratidão que almeja o verdadeiro crente. Nós, como os verdadeiros crentes, nós temos que almejar por essa gratidão ativa todos os dias, constantemente. Se o carro quebrou, agradeça, Senhor, por esse livramento. Se a porta fechou, Senhor, agradeço, porque o Senhor fechou, o Senhor vai abrir outra melhor. Deus, eu te agradeço, Senhor, por este não. Porque eu sei que este não me livrou de muita coisa, de muito acidente. Esse não me livrou até de morte. Quantas das vezes eu pedi coisas para mim, eu insisti, eu teclei, e o Senhor me falou não. E agora, hoje, eu vivendo o que eu estou vivendo, eu entendo por que o meu pai disse não para mim. Queridos, um pai, um verdadeiro pai, ele nunca vai falar sim sempre. Ele vai falar mais não do que sim. E não é para te ferir, não é para te punir, não é para te machucar. É apenas para te guardar. Em Colossenses 3:23, tudo que fizerdes, faça de todo o coração, como para com o Senhor e não para com os homens. Geralmente nós estamos mais preocupados em agradar o homem. Será que eu vou ter a aprovação na minha empresa? Será que eu vou ter a aprovação do meu patrão se eu trabalhar mais uns 5 minutos, uns 10 minutos? Será que eu vou ter a aprovação do meu esposo se eu fizer algo que ninguém está vendo? Será que eu vou ter a aprovação daquela pessoa se eu fizer algo que ela não está vendo e nem poderia ver, algo que só o Senhor sabe? Será que quando eu oro por alguém, eu preciso falar que eu oro? Ou eu tenho que falar para a pessoa que eu tenho que orar por ela? Queridos, existem coisas e situações que a gente tem que fazer calado. Porque a verdadeira gratidão é a gente fazer diariamente as mesmas coisas que a gente faz todos os dias. Às vezes pela mesma pessoa. Às vezes por aquela pessoa que você ora,
falar uma coisa. Todas as sementes, sejam elas espirituais, sejam elas financeiramente, que você tem plantado aqui nessa terra, nada vai passar despercebido diante do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Não precisa você falar que ora. Não precisa você falar que vai plantar algo na vida da pessoa. O Senhor vai te recompensar. O céu te vê. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não precisa. Existem coisas que não precisa a gente falar, mas tem coisas que precisa sim para um despertar. Mas a gente tem que discernir o que precisa ser exposto e o que precisa ser guardado. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor tem falado muito comigo para um tempo de guardar o meu coração, guardar a minha mente, guardar as minhas palavras. Queridos, o Senhor se agrada quando a gente faz as coisas verdadeiramente para a glória dele. Sem mérito, sem reconhecimento e sem aplausos. Ô Espírito Santo, aleluia. Eu não sei a guerra que você tem enfrentado, eu não sei os desafios que você tem enfrentado. Talvez fique até difícil você falar essa palavra agora, gratidão. Porque passamos por um tempo muito difícil, financeiramente, espiritualmente, em todas as áreas. O Senhor tem espremido a sua igreja, assim como uma laranja é espremida, para extrair o melhor dela. Aleluia. Mas só os verdadeiros vão ficar. Só aqueles que se submetem a estar na pressão espiritual vão ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, é muito fácil a gente agradecer, sabe, pastora Flávia? Quando a gente compra um carro novo, quando a gente está na nossa casa própria, quando nada falta na mesa, quando não há guerras, é muito fácil. Agora eu quero ver você agradecer. Guerra espiritual, guerra financeira. O Senhor tocando no seu financeiro. O Senhor tocando em todas as áreas de sua vida. Eu quero ver você ser grato. Com Jó não foi diferente. Jó não foi uma história teórica. Aconteceu de fato. Aconteceu uma história verídica. Aonde o Senhor olha para a terra e vê um homem que não estava preocupado em perder coisas e pessoas, até mesmo do próprio sangue, mas ele agradecia. Queridos, eu vejo o Senhor espremendo a igreja de uma tal forma, eu vejo o Senhor esmagando a igreja de uma tal forma. Mas não se entristeça, se alegre, porque uma pessoa que carrega verdadeiramente as marcas de Cristo tem que ser espremida cada dia para cheirar, para exalar o Senhor. Existem pessoas que fedem espiritualmente, que a gente não tem vontade de sentar perto, porque são pessoas que reclamam o tempo todo. Você já percebeu? Quando você está em mesas onde o assunto só é reclamação o tempo todo. Você sai dali perturbado, triste, mas você já se sentou em mesas onde os amigos de Jesus estão lá e você só ouve coisas que te edificam, você só ouve coisas que te levam do teu astral. Querido, chegou um tempo do Senhor despertar os olhos espirituais da igreja. Aleluia! Chegou um tempo do Senhor levar a igreja dele a níveis maiores da presença e da glória dele. Chegou um tempo do Senhor levar a igreja a níveis mais profundos, a lugares mais profundos, a uma intimidade mais profunda, aonde não se ouve mais de murmuração, só de agradecimento.
paz do Senhor Jesus Cristo vai ser diferente. Queremos a unção do outro. Queremos o poder que Deus já derramou sobre o outro. Mas nós não queremos nos submeter aos processos, aos esmagamentos, aos sangramentos, aos vales, aos desertos. Falamos tantos de sinais, prodígios e maravilhas. Sabe por que não acontece? A igreja esfriou. A igreja esfriou. Mas o fogo, ele está chamando. Ele está chamando, ele está batendo. Glória a Deus. Sabe quando você se acorda de madrugada e você fala, é insônia? É o Espírito Santo batendo a tua porta do teu coração e falando, vem, dá um passo, dá mais uns 500 metros, como Ezequiel 47 fala. A cada 500 metros, o Senhor levava o profeta a um nível mais profundo. E talvez esses 500 metros significa hoje há um tempo de qualidade com o Senhor, onde a gente não tem mais dá as redes sociais, dá um amigo, dá uma visita sem necessidade, para conversar com palavras balelas, coisas fúteis. Queridos, o Senhor tem pedido e requerido da sua igreja um tempo de qualidade com Ele. Não que o Senhor mereça, não que o Senhor queira, não que o Senhor precise. É nós que precisamos dEle. Deus, Ele não precisa de nós, mas nós precisamos dEle. Você acha mesmo? Deus é Deus e sempre será sem a igreja. Mas Ele formou, Ele formou você. Ele te planejou para você o adorar. Aleluia. Não adorar com hinos para ter uma voz, para chamar atenção, mas adorar do íntimo da sua alma. Às vezes as pessoas têm a interpretação errada do que é adoração. Queridos, adoração não é você pegar um microfone e falar, eu vou louvar um hino. Não é! Adoração é a sua oração. Adoração é a sua intimidade. Adoração é quando eu trato bem o meu esposo. Adoração é quando eu trato bem quem não merece. Isso é adoração. Isso é como um perfume nas narinas de Cristo. E quando a minha adoração sobe, desce vitória, livramento, capacitação, instrução, conhecimento, visão ampliada. Queridos, vamos despertar. Vamos despertar verdadeiramente. Vamos tirar tudo aquilo que limita a termos mais intimidade com o Senhor. Porque eu tenho 24 horas. Vocês têm 24 horas. O que muda é como nós planejamos o nosso dia. O que muda é o nosso posicionamento diante de algumas coisas que poderíamos falar não para termos intimidade com o Senhor, mas falamos sim. O Senhor, Ele não quer intimidade corriqueira. Ele quer intimidade intimamente profunda. Uma pessoa que é grata, ela sempre faz as coisas não esperando nada em troca. Faz como para o Senhor. Queridos, o maior exemplo de gratidão na Bíblia é o próprio Deus. O Senhor, Ele não esperava nada em troca. O Senhor
Ele era ofendido, era maltratado, mas ele continuava o mesmo. Será que nós temos permanecido nesse lugar? Será que nós temos permanecido neste lugar de sermos parecidos com o Senhor? De sermos gratos apesar de não ter motivo algum? Em Salmo 103, 1: bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Queridos, eu vou falar uma coisa, sem medo de errar. Às vezes nós lemos a palavra só por ler. E nós não queremos entender de fato o que ela quer transmitir e falar conosco. Bendiga minha alma, Senhor. O salmista está falando assim. Eu vou agradecer a Deus. Eu vou agradecer a Deus. Não somente da boca para fora, mas a minha alma. A minha alma. Será que de fato a nossa alma tem agradecido o santo nome do Senhor por tudo que ela tem passado? Será que a nossa alma, o nosso íntimo, tem agradecido a Deus? Porque o salmista está falando isso. Bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. O salmista está falando: eu vou agradecer pelas coisas boas, pelas coisas ruins. Eu vou agradecer pelo não e pelo sim. Existem pessoas que até hoje estão no mesmo lugar, no mesmo patamar, na mesma posição, porque só reclamam. O que eu conheço de pessoas, quando eu pego na mão e cumprimento a paz do Senhor Jesus Cristo, pergunto como está na prova, no vale, no deserto. Queridos, entristece. O próprio Espírito de Deus se entristece. Sabe por que às vezes nós falamos palavras que não é para falar? Porque nós não lemos a palavra de Deus que liberta e transforma. Porque se a pessoa que murmura, lê este versículo: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, ela liberta. Aleluia, glória a Deus. Porque o salmista está falando que eu tenho que agradecer a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Existem pessoas que não obtiveram êxito, sucesso, porque reclama demais. E a pessoa que reclama demais traz maldição para a sua vida, traz maldição para a sua casa. Não prospera, não progride, porque as palavras são decretos. Queridos, quando você entender o que é o mundo espiritual de fato, você vai pensar duas vezes antes de falar uma palavra. Você vai falar: eu ia falar, mas eu não vou falar. Antes de você falar, o Espírito Santo vai te alertar. Aleluia. Antes de você falar que seu filho é um mal comportado, que seu filho é um perturbado, é atentado, porque tem mães e pais que falam. Quanto mais eu falo algo relacionado à ingratidão, eu estou falando assim: eu amaldiçoo essa criança, eu amaldiçoo este meu filho. Queridos, vamos prestar mais atenção no que nós falamos. Vamos prestar mais atenção, porque assim como os olhos do Senhor estão atentos sobre nós, assim como o Senhor está vigiando a sua igreja, os demônios também estão. E a legalidade que eu dou para Satanás, eu tiro a minha autoridade diante de Deus. Porque quando eu falo, não vai ter mais unção. Quando eu falar, não vai ter mais poder. Porque eu estou me enchendo de reclamação. Eu estou me enchendo de ingratidão.
Eu estou falando que eu não sou merecedora. Eu estou falando que eu não sou digna. Existem pessoas que não se sentem dignas e merecedoras de ser de fato quem elas são, de estar nos lugares que elas são. Deixa eu te falar uma coisa. Comece a partir de hoje a agradecer. Se Deus te deu o que Ele te deu, é porque Ele sabe que você tem capacidade de gerar. Gerar e gerenciar. Gerar mais, multiplicar mais. Vamos parar com essa coisa que eu não sou capaz, que eu não posso. Se Deus te deu a unção que Ele te deu, é porque Ele sabe que você tem a capacidade. Ele já te entregou a capacitação para falar, para fazer, para ser, para se mover. Se Deus te deu a família que Ele te deu, mesmo cheia de defeito, se Deus te deu os filhos, o esposo, a família, é porque Ele quer que você seja a diferença. É porque Ele quer que você seja a pessoa diferente, a pessoa que vai colocar a mão e vai abençoar. É porque Ele quer que você ore e a pessoa seja liberta. Não existe dificuldade sem propósito. Não existe sacrifício que o Senhor não veja. Existem pessoas que oram anos e anos e não acontece. Mas quem disse que o Senhor te mandou parar? Quem disse que o Senhor te mandou retroceder? Existem coisas que o Senhor nos testa. Existem situações que é o próprio Deus testando, como Ele fez com Abraão. O único filho. Queridos, existem coisas que o Senhor vai tirar de nós, não para que Ele quer que a gente retroceda, desanime, não. É apenas para que a gente o conheça mais intimamente. Como que eu vou falar de um Deus tão grande se eu não o conheço, se eu não o busco, se eu não estou com Ele, se eu não falo, se eu não me comunico? Queridos, o Senhor tem pedido da sua igreja um tempo mais íntimo, mais profundo com Ele. Não brinque de ser crente, não brinque de vir à igreja. Não brinque, não esteja aqui apenas, deixa eu ir na igreja, ouvir o que é que vai acontecer lá, o que é que vai suceder. Não. O Senhor tem sondado a igreja dele, e eu tenho percebido nesses dias, nesses últimos dias, porque nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra, e eu tenho percebido que existem muitas pessoas que têm roupa de crente, que têm uma vida aparentemente de crente, mas a sua vida não anda, não progride, porque é crente só fora, mas dentro de casa. Queridos, a graça, a unção que é transmitida aqui, ela tem que ser vivida lá no meu secreto. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não pense que a altura de um microfone vai te dar autoridade. A altura de um microfone vai fazer a igreja pular. Não, é o que você vive. É a vida de retidão diante do Senhor, no seu secreto, no tratamento. Vamos ser mais gratos pela nossa casa. Vamos ser mais gratos pela nossa família. Porque quando eu trato bem os que são da minha casa, o perfume de Cristo exala a minha vida. Quando eu sou uma pessoa na minha casa que agrada o coração de Deus, eu vou exalar o perfume de Cristo em qualquer lugar. Eu vou exalar o perfume de Cristo em qualquer lugar. Vamos acordar, igreja. Vamos despertar. Chega de ser crente
viver em níveis mais profundos com o Senhor. Em João 11:41 diz assim: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Todas as vezes, a maioria das vezes, que o Senhor operava um milagre, Ele agradecia antes. E às vezes nós colocamos o Senhor na parede. Ou o Senhor faz, ou o Senhor faz. Quem tem intimidade com o Senhor não precisa falar muito. Esses dias eu quero falar uma experiência que eu tive. Semana passada, nós saímos daqui com chuva. Eu já tinha ouvido falar dessa experiência, mas eu falei para o Senhor que eu queria experimentar. Nós saímos daqui, o tempo estava armado e no meio do caminho começou a chover. Quando a gente parou no monte, chuva. E o Senhor tinha falado para a gente ir para o monte. Tinha me incomodado. E quando a gente chega lá, a gente começou a orar. A glória do Senhor foi derramada no carro e a gente começou a orar e falamos para o Senhor, pedimos para Ele: Pai, para essa chuva apenas para a gente subir. Quando chegar lá, o Senhor pode abrir a torneirinha do céu de novo. Queridos, a gente parou de orar. A chuva parou completamente. Completamente. E eu pedi mais para o Senhor: Deus, eu quero o sol da justiça. Queridos, parou de chover, o sol se abriu instantaneamente. A gente subiu o monte. Quando a gente subiu o monte, começou a chover de novo. Eu comecei a chorar. Eu falei: Deus, aquela experiência, queridos, Deus não está longe, Deus está perto. Aleluia. Não queira contar as experiências dos outros, conte as suas. Aleluia. Queira ter experiências com o Senhor. Aleluia. Não fale apenas que Jesus cura, não fale apenas que Jesus faz. Diga: Senhor, eu me disponho. Usa as minhas mãos, usa os meus pés. Glória a Deus. Deus está falando com alguém. Aleluia. Com alguém que pediu confirmação acerca de algo. Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero ordenar. E que Ele se levante. Eu quero falar e que algo aconteça. Eu quero profetizar, Senhor. E que a circunstância mude. Quantas vezes eu contei testemunhos de coisas que eu estou vivendo hoje. Quantas vezes eu contei testemunhos de milagres que o Senhor me usa.
casa. Aleluia, glória. Os seus filhos têm que olhar para você e falar: minha mãe é uma mulher de Deus, o meu pai é um homem de Deus. O seu patrão tem que olhar para você e ver que você é um homem de Deus, ver que você é uma mulher de Deus. As pessoas do seu convívio familiar têm que ver que todos são iguais, mas você é diferente. Talvez você fale: Senhor, mas é só eu de crente. O Senhor está falando assim: é você mesmo que eu quero usar. É você mesmo. Talvez você fale: Senhor, mas é só eu, é difícil. É difícil, mas Ele está contigo. Glória. Querido, Deus não dá cruz que ninguém possa carregar. Deus não dá cruz que ninguém possa carregar. Aleluia. É melhor difícil com Deus do que fácil lá no mundo e perder a salvação. Verdade. É melhor difícil, sangrando, cambaleando, do que lá no mundo, caído. Querido, vamos voltar. Vamos voltar a praticar. Vamos mudar até mesmo o timbre de voz. Algumas palavras. Existem coisas em mim que não foi só a oração, foi eu querer. Existe uma autoridade muito grande quando um homem de Deus ora. Quando um homem de Deus libera uma palavra. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Mas a minha vida em particular, sou eu que tenho que decidir se eu vou mudar ou não. A palavra foi liberada, mas eu que tenho que decidir o que eu quero para a minha vida. Aleluia. Às vezes vocês olham para a gente, como eu já ouvi falar, talvez é fácil para nós orar, jejuar, pagar preço, fazer propósito. Não é. É igual. É igual, talvez até mais difícil. As renúncias têm que ser para todos. Se você não está vivendo uma vida de renúncia, você está vivendo um evangelho raso. Você está vivendo um evangelho que não muda. Vamos viver um verdadeiro evangelho, que as transformações são de dentro para fora e não de fora para dentro. Glória a Deus, Pai. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Não vamos querer ser crente apenas aqui. É fácil. O pastor me dá uma oportunidade de eu pregar bonito, falar bonito. Mas eu quero ver lá em casa. Eu exalar o perfume. Eu ser diferente. Eu tratar diferente. Queridos, os maiores milagres do Senhor, os maiores milagres, Ele sempre agradecia. Quando Lázaro veio para fora, o Senhor agradeceu. Se queremos milagres, devemos ser gratos. O próprio Deus nos ensinou isso. Se queremos bênçãos espirituais, financeiras, intelectuais, uma libertação na mente, uma libertação espiritual, temos que ser gratos. Não adianta eu falar que sou grato, mas eu não vivo uma vida de gratidão diante do Senhor. Não adianta eu falar que sou uma coisa, mas eu não vivo, porque a minha vida vai falar por mim. A minha vida, a minha postura. Quero fazer uma oração com a igreja. Glória. 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 Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus, Senhor, Ele se manifesta. Aleluia. Glória.
adoradores. Ele se manifesta onde tem adoradores. Ele se manifesta onde tem um com o coração quebrantado. Estou pensando para você transformar o seu iPhone em bom. Não busque o Senhor por buscar. Não busque o Senhor por buscar. Não busque o Senhor para apenas ser usado ou usada por Ele. Queira conhecer o teu Pai. Queira conhecer o teu Deus. Queira orar e a chuva parar. Queira orar e a situação se acalmar. Glória a Deus, Pai. Pai, está aqui a tua igreja. Está aqui a tua noiva. O Senhor conhece o íntimo, o profundo e o escondido. O Senhor conhece as necessidades. O Senhor conhece as guerras que a tua igreja tem enfrentado. O Senhor conhece os desafios, as renúncias de cada um. O Senhor tem conhecido o que a tua igreja tem enfrentado nesses dias. Mas eu quero te pedir, Espírito Santo. Espírito Santo, acalma a tempestade. O Senhor é aquele que ordena e a tempestade se acalma. O Senhor dá ordem ao vento e ele se acalma. Eu vejo o Senhor dando ordem em algumas tempestades que têm se levantado para tentar amedrontar. Alguns gigantes que têm se levantado para tentar te paralisar. Mas eu vejo o Senhor dando ordem ao teu respeito, viu, irmão Raimundo? Eu vejo o Senhor acalmando algumas situações por amor de ti. Porque o Senhor conhece o teu sofrimento. O Senhor conhece o teu lamento, a tua dor. O Senhor te conhece por dentro e por fora. Ainda que saísse qualquer palavra dos teus lábios, o Senhor te conhece. O Senhor te cerca. Sobre ti está uma coluna de fogo, porque o Senhor tem contemplado. O Senhor tem visto. Não penses que vai ficar como está. O Senhor é o dono do tempo. Com Ele mora a chave da vitória. Com Deus está a vitória. Eu vejo o Senhor te entregando uma chave, irmão. Uma chave. Com essa chave, o Senhor vai ter acesso a lugares, a portas que muitos não têm. Eu vejo o Senhor colocando uma chave sobre as duas mãos. Receba no nome de Jesus. Pastora Flávia, quando eu te vi, eu vi a tua aula. Eu vi uma angústia. Eu vi uma dor. Talvez você tenha indagado no Senhor e perguntado: Deus, por que dói tanto? Por que sangra tanto? Por que eu? Por que em mim? Por que aqui neste lugar? Por que esta situação? Pastora Flávia, existem situações que é a própria permissão de Deus que nos coloca lá. Mas, quando nós não temos forças de sair sozinho, imagine você nessa situação agora. O próprio Deus vem e fala assim: vem cá que eu vou te tirar de lá. Vem cá que eu sou o teu socorro. Se você não dá conta de sair sozinha, o Senhor te pega pela mão e fala: filha, agora eu vou passear contigo em lugares mais
conhecer o meu poder como tu nunca conheceu. Tu vai conhecer a minha glória. Tu vai conhecer uma parte de mim que você ainda não experimentou. Deixa eu fazer do meu jeito. Entrega para Deus, que Ele vai te surpreender. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não pense que Deus mudou, Ele continua o mesmo. Não pense que Deus mudou, Ele continua o mesmo. Ele ainda faz, Ele ainda realiza. Senhor, em nome de Jesus, eu peço sobre a tua igreja olhos espirituais abertos, visão aberta, ouvidos espirituais abertos, em nome de Jesus, que a tua igreja, Senhor, venha ser despertada pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Desperta ela, Jesus, desperta ele, desperta a tua igreja, desperta a tua igreja, em nome de Jesus. Algumas pessoas vão ter situações estranhas de acordar pela madrugada que não tinha hábito, naquele mesmo horário. É o Espírito Santo que vai te acordar, é o Espírito Santo que vai te despertar, é o Espírito Santo que quer mais intimidade, é o Espírito Santo que quer te levar a lugares mais íntimos, é o Espírito Santo que quer te levar a lugares que você nunca foi, é o Espírito Santo que quer fazer de você um vaso diferenciado. Queira ser despertado pelo Senhor, queira ser despertado pelo Senhor. Você vai acordar e você vai sentir graça em acordar. Você vai acordar pela madrugada. Eu vejo o irmão Raimundo, eu vejo a diaconisa dele, eu vejo pessoas do Senhor despertando, eu vejo o Senhor despertando a igreja, eu vejo um fogo sobre a igreja do Senhor. Os Pentecostes têm que voltar, o fogo tem que ser aceso novamente. Se o teu altar está sem fogo, coloca a lenha que o fogo vem, coloca a lenha que o fogo vem, o fogo vai queimar, o fogo vai queimar o altar. Coloca a lenha, igreja, coloca a lenha na oração, coloca a lenha no jejum, coloca a lenha na leitura da palavra, coloca a lenha nas renúncias, coloca a lenha nos não, coloca a lenha no tratamento com teu esposo, na tua casa, coloca a lenha, coloca a lenha, coloca a lenha, coloca a lenha, coloca a lenha que o Senhor vem, coloca a lenha, anseie por mais de Deus. Chega do raso, chega do raso, chega do raso. O Senhor não quer ver a igreja dele no raso, o Senhor quer ver a igreja dele a níveis mais profundos, a níveis mais profundos, a lugares mais profundos. Ah, Espírito Santo, diaconisa Cleide, o Senhor te toma pela mão e diz: filha, não tema que eu estou contigo. Ah, diaconisa meu, o Senhor está no barco, o Senhor está dentro do barco, ainda que a tempestade se levanta para tentar te assombrar, o Senhor está no barco. Existem situações que é para você conhecer o teu Deus, o Deus que te usa, o Deus que te exalta, o Deus que te faz ver coisas que ninguém vê. Existem situações que é para você o conhecer. É assim que você tem dito que você quer o conhecer de perto. Existem orações que nós falamos. Cuidado com as suas orações. Se você quer conhecer o teu Deus de perto, Ele vai te dar uma apertada, uma espremida e até mesmo te colocar na panela de pressão espiritualmente para você o conhecer. Eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, sente só um pouquinho, por favor, amém, igreja do Senhor. Eu tenho algo importante para falar para vocês. Louvado seja Deus.